Vou trabalhar, então, né? Momento de emudecer dos microfones e de abrir o coração para receber a paz que Jesus está trazendo a cada um de nós, essa paz que nos dá serenidade, que nos harmoniza com a espiritualidade amiga que Jesus traz ao nosso encontro, esses amigos e amigas espirituais que carinhosamente estão nos envolvendo desde o momento da preparação e agora com maior intensidade, e que aqui estão, como sempre, organizados na forma de correntes espirituais, fraternidades, caravanas. Nossa gratidão à presença da corrente médica de Bezerra de Menezes, sempre presente e atuante, trazendo a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos, seus fluidos benéficos, salutares e renovadores. E desta maneira, nosso coração, agora mais leve, vai subindo até as alturas, e é nas alturas que encontramos Jesus e sua mãe Maria, de braços abertos, sorriso nos lábios, nos saudando e nos convidando a, juntamente com eles, agradecer ao Pai da vida pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome neste momento. E agradecemos conforme a prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus. Boa reunião para todos nós. E agora iniciando, né, com a reflexão, se bem que hoje são reflexões, que o querido André Luiz nos traz no início dessa sétima reunião. Reflexão que diz o seguinte: o sábio não satiriza o ignorante, o esclarece fraternalmente. O forte não malsina o fraco, o auxilia a erguer-se. O bom não persegue o mal, o auxilia a melhorar-se. O cristão não odeia nem fere, segue o Cristo servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Aí está. Então, se a gente for ver em cada uma dessas indicações, né, que o André Luiz nos traz nessa reflexão, que na verdade são 4 itens, né? O bom não persegue o mal, o auxilia a se melhorar. Será que todo mundo que aprendeu com as leis de amor do Evangelho faz isso? Não perseguir? Gente, tem situações em que mesmo pessoas aí envergando a capa da justiça oficial, né, da justiça terrena, perseguem outros, né? E qual é a pessoa? Alguém algum dia vai ter que me mostrar uma estatística que nunca achei, apesar de ter pesquisado em várias fontes. Quantas pessoas que são hoje presas e que cumprem pena saem recuperadas? Metade? 80%? 10%? 2%? É complicada essa resposta. Então, os centros os reformatórios, né, os centros de detenção, eles basicamente estão tirando as pessoas da sociedade por um tempo. Mas o investimento na melhoria de cada uma delas não dá para ver. Quer dizer, olha o quanto que esta etapa de renovação planetária ainda tem que cumprir para a gente ver um mundo melhor lá para frente, né? O cristão não odeia nem fere. Essa aqui dá o que pensar. Quantos cristãos saem de casa a cada dia, põem os pés para fora da cama a cada manhã, tendo como objetivo básico seguir Jesus e servir ao mundo? Está cada um preocupado com a sua vida, os seus afazeres. E se der para fazer alguma coisa, está no caminho, mas as minhas preocupações, as minhas obrigações, os meus afazeres, o que tem meu e o que tem eu vai na frente. Então, tem um negócio que a gente tem que aprender a pensar e a dar o devido valor. O sábio não satiriza o ignorante. Quantas. Agora, a gente vive aqui numa psicosfera
que tem vários tipos de espíritos, né? Naquelas 10 categorias, né? Que o Kardec elencou, a gente, de espírito puro, cada um tem um anjo da guarda para chamar de seu. Mas na psicosfera terrestre, a gente tem uma quantidade enorme daquela categoria chamada pseudo-sábios, né? Quer dizer, ele quer que os outros acreditem que ele sabe, mas saber mesmo não sabe. E quando a gente vê alguém que se diz, né, ou que se considera, ou a quem se atribui sabedoria, satirizar quem sabe menos que ele, está tudo errado. Porque a base da sabedoria é a fraternidade, né? E o esquema do forte malsinar o fraco, né? Que o André Luiz coloca aqui no meio da reflexão. A gente está vendo aí, quer dizer, quantas guerras, né, têm sido criadas assim, no histórico recente, que não é nenhum fraquinho, e o pessoal tem que conviver. E hoje, particularmente na obra que está destinada aqui para o nosso aprendizado, Entre a Terra e o Céu, ela conta consequências reencarnatórias nos dois planos da vida de situações ocorridas na Guerra do Paraguai, que foi lá na mesma época em que as obras básicas do Doutrina Espírita estavam sendo publicadas lá na França, tá certo? Então tem muita consequência esse negócio do forte não malsinar o fraco. Quem desrespeita essa questão básica que está nas leis de amor lá do Evangelho tem consequências. A gente vai ver, tem um dos exemplos, 2.200 anos de culpa não resolvida. A gente vai ver. Bom, agora falamos do milagre, temos que mostrar o santo. Está aqui, ó, Entre a Terra e o Céu, que é a sétima obra, né, da, da série a Vida no Mundo Espiritual, trazida por André Luiz, e conta com 304 páginas, divididas em 40 capítulos, e que foi publicado em 1954. Saiu nas livrarias uma semana antes de começar a Copa do Mundo de 54. Como o Brasil não ganhou, ninguém dá bola para essa Copa do Mundo, né? E aqui nas páginas de Entre a Terra e o Céu, né, nós temos aí a complexidade reencarnatória de espíritos envolvidos em amores e ódios iniciados lá na Guerra do Paraguai. E tem aí 4 personagens principais: o Amaro, a Zulmira, o Mário e a Odila. Desculpem. E aí as lutas morais, paixões que atravessaram encarnações e contam a história de vários personagens, principalmente desses 4, desde a época da vivência deles, durante o conflito da Guerra do Paraguai, até o Rio de Janeiro da década de 1930, né? E a gente pode ver através desse texto como que os desajustes familiares, o esquema do ciúmes, né, doentios, as lutas do dia a dia tem muito mais a ver do que parece, do que muitas vezes as impressões, né, indicam, que não são coisas do dia a dia, são coisas que a gente não consertou lá de trás e continua cultivando no dia a dia, né? E tem um caso de uma personagem chamada Antonina, e a luta com a maternidade e o abandono, né? E aí o André Luiz dá aqui uma questão que só reforça aquilo que a gente já ouviu do Chico Xavier quanto ao cuidado que se deve ter na questão das terapias de vidas passadas, né? Que isso aí é feito na espiritualidade, enquanto a gente dorme por equipes muito mais competentes do que qualquer profissional encarnado aqui, né? Então, a gente não precisa ir atrás, e muita gente paga fortuna para isso,
para ouvir bobagem e muitas vezes perder a noção do caminho a seguir, né? E o mentor continua sendo Clarencio, como nas obras anteriores, sempre instruindo o André Luiz. E a gente vai ver aqui num dos capítulos, tem uma questão da prece. A gente não tem ideia da amplitude, e aí vai da sinceridade da prece. E a gente vai ver que muitas vezes você está fazendo uma prece para fortalecer alguém objetivamente. Só que a prece, como diz o texto aqui, ela é refratada. Quer dizer, a nossa prece, a nossa intenção é tão genuína que a energia que a gente coloca na prece é desviada para as alturas, chega até a espiritualidade superior e aí a turma, na forma de legião, vai trabalhar em cima daquela pessoa que é o objetivo da nossa prece, né? Então a gente não jamais deve adiar, deixar para amanhã ou dizer não, não vou rezar porque não adianta mais. A gente não tem ideia. Muitas vezes, para uma todo um motor funcionar, se não tiver um parafuso, o motor não funciona, né? E muitas vezes a nossa prece, por mais estrupício que a gente seja, pode ser esse parafuso para fazer a engrenagem toda funcionar e gerar a solução, né? E tem uma questão que a gente sempre fala, que a espiritualidade, né, nos ensina, que é o reajuste familiar. É intransferível. Não adianta reclamar, ah, eu não pedi para nascer, ah, essa família aqui eu nasci por acidente, ah, ninguém me entende nessa família. Não, você está onde tinha que estar. Então, é que nem a pessoa está navegando no Oceano Atlântico e falar, não, mas eu queria mesmo era estar navegando no Pacífico, é bem mais legal, a água é mais leve. Na verdade, vai aqui uma fofoca técnica. O nível de salinidade do Oceano Atlântico e do Pacífico é diferente. Então, tem mais sal, tipo 10% a mais de sal no Atlântico do que no Pacífico. Daí ter peixes que tem no Atlântico que não tem no Pacífico. E em função da quantidade de sal, acreditem se quiser, tem um desnível entre os dois oceanos, porque mais sal muda a densidade. Então, entre o Pacífico e o Atlântico, não é que tem um degrau em algum lugar do mar, é uma rampa, mas são 40 centímetros de diferença. Olha o volume de água, né? Mas deixou aí fofoca técnica para depois, né? Deixa para os universitários detalharem mais sobre isso. Aí, no capítulo 1, começa falando sobre a força da prece e que ela é atendida na forma do merecimento. Então, muitas vezes, e isso eu não canso de dizer, as coisas, digo pelo meu caso pessoal, muitas vezes as coisas dão certo e Deus nunca me deixou a pé, como não deixa ninguém, né? Mas um fator determinante nesse dar certo, muitas vezes a gente nem sabe como, mas dá certo no fim, é que tem muita gente bem melhor que eu rezando por mim, pedindo, não que, quer dizer, então o meu merecimento não chegou na altura do atendimento, mas os pedidos que gente bem mais dedicada, né, que eu fazem, envolvendo a minha caminhada, fazem com que as coisas dê certo. E aqui, nesse primeiro capítulo do Entre a Terra e o Céu, é bem dito isso, né? Então, é uma mãe que está orando pelo filho que está atormentado. E a prece dela sobe, refratada, né, para uma equipe espiritual que vai auxiliar. E, na verdade, o filho dela está atormentado tanto pela culpa que ele traz. E a culpa, aquele negócio dos ovoides que a gente comentou, né, na semana passada, né, os chipzinhos, né, que ficam instalados na cabeça aí, ele reagia, o filho atormentado desta mãe, que está em oração, ele reagia muito ao sentimento de culpa, uma culpa que ele trazia do pretérito encarnatório. E aí os obsessores faziam festa na cabeça dele, com as energias dele, toda vez que tocavam
nesse nervo exposto da consciência no campo da culpa, né? E a questão é a gente manter a certeza de que Deus está sempre acima de tudo. E nesse capítulo ele também fala um negócio seguinte: muitas vezes tem gente que emite pensamentos, não é que reza, mas emite pensamentos que sintonizam com legiões de entidades negativas. Nesse caso, é uma invocação, né? Não é uma prece. E aí, seja para o bem ou não, as nossas aspirações estão sempre sintonizadas ou com mentes mais elevadas ou com mentes estagnadas na ignorância, no mesmo patamar que o nosso, ou muitas vezes abaixo do nosso patamar de ignorância, né? A escolha é nossa, mas as consequências, sejam elas felizes ou infelizes, nos alcançam na direção daquilo que a gente busca, daquilo que a gente fixa como objetivo. E agora chegou a hora da fofoca do doação de sangue. Acho que não é novidade para ninguém, a gente já comentou várias vezes. Eu já mais de 40 anos aí, tanto sangue quanto plaquetas, periodicamente a gente vai doar, né? O sangue cada 60 dias, pode ser mulher 90, né? E as plaquetas, pela lei atual, cada 15 dias dá para doar. E o local de doação que já passei, fiz um périplo aí por um monte de hospitais, mas no momento o que me é mais próximo é o Hospital Oswaldo Cruz, né? Fica perto ali da Avenida Paulista. E como já estou lá, já faz um tempão, e a gente tem bom relacionamento com o pessoal da, tanto da enfermagem quanto da chefia lá, muitas vezes eles tomam a liberdade, tem uma situação de emergência. Ô, seu Paulo, o senhor está próximo, está disponível, pode vir doar? Beleza. Raríssimas vezes eles chamaram numa situação dessa de emergência e que eu não tenha conseguido chegar lá. Bom, cheguei lá uma vez atrás aí e tinham 4 rapazes, 2 moças na sala de espera. O mais velho devia ter 25 anos. E todos Faria Limers, né? Então, aquele sapatinho de cromo, com bico fino, calça justa. Não, acho que tem que vestir aquelas calças que são tão justas que deve passar silicone, graxa para conseguir pôr e tirar. Não entendo, né? Camisa apertada, não sei o que, tudo, relojão bonito e tal. As moças, e eles estavam, e eles ficaram incomodados quando eu cheguei. É uma sala de espera para 7 pessoas, perto do limite. Eles se entreolharam assim e vi que até um falou com o outro: pô, aqui é asilo? Fiquei na minha, né? Falaram entre si, fiquei na minha. O pessoal já me tratou pelo nome lá, o pessoal da recepção e tal. Era, no caso, uma doação de plaquetas. E quando eu cheguei, a moça falou: pô, obrigado o senhor ter vindo, o rapaz sofreu um acidente de moto, tem perfuração aí de pulmão, etc, tal, e está numa situação, está precisando de sangue e de plaqueta. Tanto que os amigos dele estão aí para doar sangue. E o senhor foi o único que respondeu como doação de plaqueta, né? E no meu caso, isso é do metabolismo de cada um, a gente tem que ter uma determinada quantidade de plaquetas na circulação sanguínea para a manutenção do próprio organismo. Tudo que sobra pode ser extraído, né? E no meu caso, como de outras pessoas, essa sobra é muito grande, né? Então dá para tirar a plaqueta que centrifuga numa máquina e bombeia o resto do sangue sem plaqueta. Tipo assim, o meu organismo normalmente produz 3 vezes mais plaquetas do que precisa. Então, quando eu vou doar, o pessoal sempre fala: isso aqui é uma dupla, né? Então enche 2 bolsinhas. Legal. Graças a Deus, não tem nada de meu. De meu tem o tempo, né? De estar lá, mas depois o lanchinho vale a pena, beleza, né? Bom, fomos lá para doação. E como o pessoal, os rapazes, né, os Faria Limes, tinham chegado antes que eu, eles foram entrando para doação de sangue, que é mais rápida, né? Doação de sangue é 15 minutos, tal. Doação de plaqueta leva 1 hora e meia, mais ou menos. É,
Entrava um, saía, pô, não deu. Entrava outro, saía, não deu. Eu sei que dos 6, né? 4 rapazes, 2 moças, um conseguiu doar. E aí foi lá o tiozinho e doou. Aí, no final, a médica responsável pelo hemocentro chamou. Tá vendo, seu Paulo? Os 6 deixaram uma bolsa de sangue. O senhor sozinho deixou 2 de plaqueta. Vamos lá falar com eles. Cada um deles tinha sido recusado porque encheu a cara na noite anterior, porque está tomando remédio para tratamento venéreo. Quer dizer, a turminha, 25 anos. Na hora de ajudar um amigo, e eles estavam fazendo o filminho para pôr no Instagram. Oh, estamos ajudando o parceiro aqui, estamos aqui no hospital. Mentira, só um conseguiu. O resto foi só na onda, né? Mas eu digo, qual é a lição? Não estou falando mérito meu nenhum, a gente vai lá para o que precisa, para doar. E cada dia que a gente sai de casa, a gente sai para doar, né? E aí é que está a questão da importância fundamental da atitude de prece. A gente pode ajudar todo mundo que a gente cruza na rua. Com um olhar, um Deus te abençoe, um, chegue com segurança no teu destino. A gente pensa que, se for loucura, pode chamar o SAMU e vem me buscar, mas funciona, porque a gente está mantendo contato com o alto conscientemente o tempo todo, né? Bom, fofocas atualizadas, vamos em frente. Capítulo 2. No capítulo 2, nós temos aqui a questão da prece refratada, né? Então, ele, aqui no capítulo, a gente vê uma teia, né, infeliz que prende vários personagens, alguns encarnados, outros desencarnados, com traumas não resolvidos lá da Guerra do Paraguai, e tudo se focaliza na prece que é emitida, né, por uma jovem de bom coração que quer ajudar outra pessoa a se livrar dessa teia obsessiva, né? E lá no capítulo 3, temos aí questão de obsessão grave, dizendo uma coisa que muitas vezes a gente não sabe. Eu não me lembro de nenhuma outra obra do André Luiz comentando isso. Me lembro de obras aí da Joana de Ângeles, de obras do Edgar Armand falando sobre isso. A pessoa está passando por um assédio obsessivo. E muitas vezes vai para um tratamento espiritual. Só que muitas vezes, se você arranca o obsessor do contato com o obsediado, o obsessor, como se fosse. Alguém já viu gato com medo? Ele não manda as unhas aonde ele você quer arrancar e não consegue, né? Semelhante. Você arranca um obsessor da presença do obsediado sem o esclarecimento, sem bombear amor, o obsessor ou grupo obsessor arranca energias vitais daquele obsediado, que há situações em que leva até a morte física, porque fluido vital vai junto. Então, todo processo de desobsessão permanente, onde você resolve a questão permanentemente, é bombear amor em cima de quem está obsediando, esclarecimento, troca de ideia. Convencimento pela razão, pelo bom senso. E não é dizer que todo obsessor é ignorante, não tem cultura, não. Muitas vezes o obsessor desafia o doutrinador, né? E a gente é questionado. E muitas vezes o camarada aí tem tanta energia mental que ele começa a falar das tuas limitações enquanto doutrinador e quer te dar um nó. Então, tem que ter uma base, tem que vivenciar aquilo que se fala, tem que ter experiência, não é começou ontem, hoje já está cantando pneu aí, não é assim.
E só que tem que é na base do convencimento. E aí tem os casos que a gente já narrou várias vezes do querido tio Eurípides, né? Pô, e conversava com o pessoal anos a fio, uma, duas vezes por semana, em sessões de desobsessão, até que, pô, não, o senhor tem razão. Pô, é isso aí. Pô, só o Eurípides Barçanufo chegava na condição de quem estava obsediando rezar Pai Nosso junto com ele. Mineiro tem uma conversa que envolve todo mundo. Parabéns para Mineirada. E a gente pode aprender com eles, mas eu digo, perseverança no bem, foco no principal e energia mental para não desviar nem para um lado nem para outro. Nenhum passarinho chamado Hugo me contou, mas eu não sei como é que nós estamos de relógio aí. 6 minutos. Dá tempo, né, Hugão? Vamos para a prece e depois partimos para o segundo tempo. Então, com alegria, com gratidão, momento de elevar nossa prece ao alto, agradecidos que estamos por tudo isso que estamos recebendo, por essa pleide de amigos e amigas espirituais que, em nome de Jesus, aqui estão nos envolvendo, trazendo essas lições preciosas. E, juntamente com a nossa gratidão, somamos as nossas vibrações por todos que sofrem, por aqueles que neste momento se encontram em leitos de hospitais, em celas de prisão, se encontram em centros cirúrgicos, por aqueles e aquelas que acabam de deixar a etapa física da vida, estão se adaptando à nova realidade, bem como seus familiares que atravessam o momento do luto. E que as nossas vibrações, que se reúnem no centro desta corrente neste momento, com a permissão de Jesus, possam também chegar a todos os lares e corações que não encontram harmonia, a todas as nações e sociedades que se encontram em litígio, e a todos aqueles e aquelas que, na erraticidade, ignoram ainda a força do amor, o poder do perdão. E entregamos nas mãos de Jesus essas vibrações, pedindo sua permissão para que elas sejam distribuídas a todas as caravanas socorristas que tantos auxílios diuturnamente distribuem em toda a psicosfera terrestre. E assim, agradecidos que estamos, com as nossas vibrações oferecidas a Jesus, momento de louvar a Deus nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensina e que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, assim seja. Graças a Deus, deu tempo. Bom, propaganda do chá básico hoje, né? Hortelã, carqueja e água com gás, porque eu sou chique e deu tempo de comprar. Saúde! Voltamos no segundo tempo. Hugão, dedo no gatilho, que agora é com você. Saúde, até já. Tchau.